As aulas que nós tivemos ao longo da semana nos trouxeram dentro da disciplina Química a abordagem do tema Química Orgânica. Tivemos a oportunidade de aprender no capítulo 14 que a química orgânica é a química do carbono, é a química que estuda o comportamento do carbono. Aprendemos que a grande maioria dos compostos que a gente encontra na natureza são compostos orgânicos, ou seja, com a presença do carbono. Ser composto orgânico exige ter carbono. O fato de ter carbono não implica em ser composto orgânico, como por exemplo, se eu pegar o dióxido de carbono, CO2, ele tem carbono e não é um composto orgânico, ele é inorgânico. Nós, seres humanos, somos o quê? Compostos orgânicos. Por quê? Temos a presença do carbono na nossa estrutura. Vimos que os carbonos se ligam em cadeias, que os carbonos formam 4 ligações covalentes, ou seja, o carbono é tetravalente. Vimos a classificação das cadeias carbônicas e apresentamos para você os grupos funcionais, ou seja, as formas distintas que esses compostos orgânicos podem se apresentar. Hoje, iremos fazer uma abordagem a respeito dessa estrutura e ensinar você como escrever o nome de um composto, como fazer a nomenclatura dos compostos orgânicos. Eu já citei aqui anteriormente e vou repetir. A parte da química que mais envolve os alunos é a química orgânica. Normalmente a gente ouve os alunos falar que é a parte da química que mais gostam. E vocês não vão ser diferentes, eu vou trazer para vocês aqui como fazer para providenciar, para deixar organizado o nome dos compostos. É muito simples. Veja aqui. Fiz um roteiro aqui para você. O nome de um composto orgânico ele é dividido em 3 partes. Olha só. Aqui estão elas, ó. O prefixo, o infixo e o sufixo. Vamos lá. O prefixo, que é a parte inicial, você vai indicar quantos carbonos esse composto possui. Prefixo indica quantos carbonos você possui. Então, se eu digo para você que um determinado composto tem um número de carbonos, é porque esse número de carbonos vai ser indicado pela sua terminologia. Eu coloquei aqui até 10 carbonos para que você tivesse uma noção de como é que você deve fazer. Aprenda essa sequência comigo. Você vai fazer junto. Olha só. Quando numa cadeia carbônica você tiver um carbono, você vai escrever met. Olhou para a cadeia, só tem um carbono, met. Quando essa cadeia tiver 2, você vai usar et. 3, prop. 4, but. 5, pente. 6, ex de hexavan, sim. 7, hept. 8, oct. 9, non. 10, dec. Vamos de novo? Um carbono, met. 2, et. 3, prop. 4, but. 5, pente. 6, ex. 7, hept. 8, oct. 9, non. E 10, dec. Pronto. Primeira parte do nome, que é o prefixo, você já sabe, é indicando a quantidade de carbonos, ok? Vamos para a segunda parte do nome. A segunda parte do nome do composto é o infixo. Vanx, o que seria o infixo? Infixo, na estrutura da nomenclatura desse composto orgânico, caro amigo, é aquela estrutura central que vai indicar para mim que tipo de ligação o carbono faz. O carbono faz 3 tipos de ligações: simples, dupla e tripla. Simples, dupla e tripla. Você vai olhar para a cadeia, só tem ligação simples, você vai usar a denominação an. Se tiver uma dupla, você coloca en. E se tiver tripla, você coloca in. Olha como é fácil. Simples ligações, coloque an. Dupla ligações, coloque en. E tripla, coloque in. Gostaria de colocar uma observação bem aqui. Pode acontecer do mesmo carbono você ter 2 duplas ligações. Aí você coloca o en da dupla e acrescenta aqui na frente di. Ó, di-en. O que é que significa di? 2. En, dupla. 2 duplas. E a terceira e última parte do nome é o sufixo. Esse sufixo vai identificar qual tipo de função. Nós aprendemos várias funções orgânicas a identificá-las na aula passada. Agora nós vamos aprender a escrever os seus respectivos nomes. Eu coloquei aqui 5 funções para servir como exemplo, para que você entendesse o que é o sufixo. Nós não vamos trabalhar todos ao mesmo tempo, mas eu preciso que você tenha uma noção do que seria o sufixo do composto orgânico. O sufixo vai indicar a função. Olha só, primeira função que eu coloquei aqui, hidrocarboneto. Você vai riscar no próprio nome. Todo composto que terminar em O é um hidrocarboneto. Quer um exemplo?
Você tem na sua casa uma botija chamada botija de gás. Aquele gás de cozinha é um composto orgânico. Sabe como é o nome dele? Butano. Butano. Olha só que interessante. Presta atenção. Ó, aquele gás que você tem na sua casa, o gás butano, você vai olhar para o nome dele e vai entender de onde é que vem. O que é que significa but? Vanks, na relação que você nos deu, significa 4. O que é que significa an? Significa ligação simples. O que é que significa O? Que é um hidrocarboneto. Olha que legal. Pelo nome você já sabe qual é o composto. Butano é um hidrocarboneto com 4 carbonos, ligações simples. Olha como é que seria a representação. Por isso que eu digo que a química orgânica é apaixonante. Essa estrutura que eu estou desenhando para vocês, 4 carbonos e 10 hidrogênios, C4H10, é o gás de cozinha. Então, quando eu for fazer a nomenclatura de um composto, eu sempre tenho que olhar para 3 partes. Primeira parte, prefixo, indica quantos carbonos eu tenho. Segunda parte, infixo, a parte intermediária, o tipo de ligação. Terceira parte do nome, o sufixo, indica a função. Hidrocarboneto, você vai colocar O. Cetona. Cetona é aquele composto que serve para limpeza de unhas, que as manicures utilizam? Exatamente. Que função é essa? Cetona. É a que termina em ona. Na hora que você escrever o nome que terminar em ona, você já sabe, é uma cetona. Quer um exemplo? Etanona, propanona, butanona, pentanona, tudo é cetona. Ok? A menor cetona que nós temos é a propanona. Termina em ona. Ó, você destaca no próprio nome. Álcool termina em ol. Quer ver como você sabe? Vanks, eu já ouvi alguns nomes de álcool. Por exemplo, ó, metanol é um álcool com carbono. Etanol é um álcool com 2 carbonos. Propanol é um álcool com 3 carbonos. Butanol é um álcool com 4 carbonos. Olha que legal. Função aldeído. Quando você tiver com a função aldeído, você vai terminar o nome escrevendo al. Então, hidrocarboneto, você coloca O no final. Cetona, você coloca ona. Álcool, você coloca ol. Aldeído, você coloca al. Ácido propanóico, você coloca oico. Então, amigos, cada função tem a sua terminologia. Vanks, só existem essas 5 funções? Claro que não. Ainda temos que citar aqui para depois você aprender. Ésteres, éteres, aminas, amidas, nitrilos, aletos, uma série de compostos, fenol, enol. O que eu queria era que você tivesse uma concepção, uma formatação bem simples de fazer o nome do composto. Divida em 3 partes. Primeira parte, número de carbonos. Segunda parte, a saturação. Terceira parte, a função. Seria interessante você colocar alguns exemplos. Vou fazê-lo. Olhe para cá. Um de cada vez. Quantos carbonos você tem aqui? Tem um. Met. Que tipo de ligações são essas? Simples. An. Você só tem carbonos e hidrogênio. Que função é essa? Hidrocarboneto. Então esse moço aqui é o metano. Olha só. Vanks, metano é aquele gás que a gente encontra nas fossas, nos lixões. Exatamente. Veja o segundo exemplo. Quantos carbonos tem aqui? 2. 2 é o quê? Et. Uma dupla ligação é o quê? En. Só tem carbono e hidrogênio. Terminologia ou sufixo O. Isso aqui é o eteno. Fantástico, Vanks. Eu vou aprender isso rapidamente. Você já aprendeu. Olha aqui. Quantos carbonos? 3. Prop. Que tipo de ligação que tem aqui? Tripla. In. Você só tem carbonos e hidrogênios, é um hidrocarboneto. O. Propino. Tá vendo como é fácil? Outro exemplo. 2 carbonos. Et. Ligação simples entre eles, an. Agora, a nomenclatura dele vai terminar em ol. Isso aqui é o etanol. Por quê? Hidroxila. Vamos lembrar. Hidroxila ligada a carbono saturado é álcool. Então, esse moço é o etanol. Como é álcool também, qualquer estrutura que tenha carbono saturado ligado a hidroxila, tá bom? Vanks, lá embaixo tem mais exemplos? Tem. Olha aqui. Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4. 4 é o quê? But. Ligação simples entre os carbonos. Só conta entre eles. Isso aqui é uma carbonila ligada a hidrogênio. Vanks, eu não lembro mais. Então vai lá no canal do YouTube, vai lá nas nossas aulas gravadas, assista ela de novo, porque eu ensinei isso aqui para você na aula passada. Carbonila com hidrogênio é aldeído. E a terminologia do aldeído é al. Esse moço é o butanol. Mais um exemplo.
Aqui nós temos uma carbonila entre dois carbonos. Isso aqui é uma cetona. Toda cetona termina em ona. Cetona, terminologia ona. Quantos carbonos tem aqui? 3, prop. Ligação entre os carbonos, simples, an. Terminologia da cetona, ona. Essa estrutura aqui quem é? É a propanona. Isso aqui limpa o esmalte das unhas quando a jovem vai até o salão? Sim. Aqui nós temos uma carbonila ligada a hidroxila. Isso aqui é um ácido carboxílico. O ácido carboxílico tem terminologia oico. Então você vai fazer o quê? Conte os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é o ácido. 5 é o quê? Pente. Ligação simples entre os carbonos. An. Terminologia do ácido oico. Ácido pentanóico. Vanks, você tem razão. A química orgânica é apaixonante. Apaixonante. Bom, isso posto, mostrando para vocês alguns exemplos e a formatação das nomenclaturas, a gente vai fazer um resumo ou um quadro que te mostra função por função. Vamos começar com quem? Com hidrocarboneto. Hidro lembra hidrogênio. Carboneto lembra carbono. Hidrocarbonetos, hidrogênios e carbonos. Pronto, é só isso. Formados exclusivamente por carbonos e hidrogênios. Classificação. Nós temos dois grupos de classificação. Os hidrocarbonetos alifáticos e os aromáticos. Nós iremos trabalhar inicialmente com os alifáticos. Vamos deixar isso aqui para o ano que vem, ó, os hidrocarbonetos aromáticos, tá bom? Então vamos lá, pega a sua primeira parte. Os hidrocarbonetos alifáticos são aqueles que não são aromáticos, podem ter cadeia aberta ou cadeia fechada. Os seus carbonos podem ser saturados, que só tem ligação simples, ou insaturados, que tem duplas ou triplas. Tá vendo aqui, ó? A insaturação da cadeia aberta pode ser com uma dupla, uma tripla ou duas duplas. Quando aparecer uma dupla, você coloca N. Aparecer uma tripla, você escreve IN. Outra coisa importante de lembrar e aprender isso a partir de agora é que essas estruturas possuem classificações. Veja o que eu estou colocando aqui, ó. Alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos. Olha como é fácil. Alcano, an, ligação simples. Alceno, ligação dupla. Alcino, ligação tripla. Alcadieno, duas duplas. Aí ficaram aqui embaixo duas estruturas estranhas, mas não é estranha não. Ciclano, cadeia fechada com ligação simples. Cicleno, cadeia fechada com ligação dupla. Pronto, é só isso que você tem que saber. Vamos repetir? Os hidrocarbonetos alifáticos, eles não são aromáticos. Ou a cadeia é aberta, ou ela é fechada. Ou ela é saturada, ou ela é insaturada. Para ser insaturada tem que ter dupla ou tripla ligação. As classificações ou nomenclaturas, eu estou apagando aqui para falar tudo de novo com você. Você vai fazer junto comigo. O que é um alcano? É aquele hidrocarboneto que só tem ligação simples. An, lembra? An, en, in, dien. Simples, dupla, tripla, duas duplas. Alcenos, duplas ligações. Alcinos, triplas ligações. Alcadieno, duas duplas. Ciclano, cadeia fechada, ciclano, com simples ligação. Cicleno, cadeia fechada, contendo dupla ligação. Pronto. Essa aqui é a forma de resumir o estudo dos hidrocarbonetos. Só que agora eu vou te mostrar separadamente, sem pressa, todos os itens que eu acabei de citar para vocês. Esses 6 itens, alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos e ciclenos, eu vou mostrar isoladamente. Mas você já sabe, vamos ver se você aprendeu mesmo. Os alcanos, hidrocarbonetos com ligações simples. Alcenos, hidrocarbonetos com ligações duplas. E alcinos, hidrocarbonetos com ligações triplas. Lembra desse resuminho bem aqui de cima, ó. O que é um alcadieno? Duas duplas. O que é um ciclano? Fechada com simples. Cicleno, fechada com dupla. Aqui estão eles, ó. Primeiro deles que eu trouxe para você, os 6 que eu vou te mostrar. Alcano. O que seria o alcano? Esses hidrocarbonetos que a gente chamou aqui de alifáticos, eles são cadeias abertas. Porque se fosse fechada, tinha que estar escrito como ciclanos. Aqui é cadeia aberta, tá? Os alcanos são hidrocarbonetos de cadeias
abertas. Ligações simples. Marcos, como é que você sabe que é ligação simples? Por causa do AN. Aqui, ó, ligação simples, 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 simples. Os alcanos são hidrocarbonetos alifáticos, acíclicos e saturados, ou seja, tem cadeia aberta. Entre os carbonos só existem ligações simples, ok? Olha os exemplos que eu coloquei para você. Qual é o próximo que vem? Você vai memorizando, você vai falando antes de mim. Depois do alcano vem quem? Os alcenos. Hidrocarbonetos, alifáticos, acíclicos e insaturados por dupla. Veja lá. Alcenos. Hidrocarbonetos, alifáticos, acíclicos, a mesma coisa de aberto. Insaturados. O que é que significa isso? Tem uma dupla ou uma tripla. No caso dos alcenos, você tem o quê? Uma dupla. Ok? Olha aqui, ó. Hidrocarboneto com uma dupla aqui, tá vendo? Isso aqui são o quê? Alcenos. Olha aqui, isso aqui é um alceno. Vanks, eu já me lembro que toda vez que você coloca uma barrinha assim, tem um carbono numa ponta e outra noutra. Exatamente. Se tem duas barrinhas, é porque entre eles existe uma dupla ligação. Mostrei os alcanos, ligações simples. Alcenos, você vai colocar o quê? Dupla. Alcinos, você vai colocar o quê? Tripla. Alcadienos, você vai colocar o quê? Duas duplas. Olha lá o alcino. Continua. Cadeia. Então, o hidrocarboneto alifático. Cadeia acíclica. Saturado ou insaturado? Insaturado. Quem tem o infixo in é porque nele tem o quê? Uma tripla ligação. Olha os exemplos. Tá vendo aqui, ó? Hidrocarboneto com tripla. Tá vendo, ó? Olha lá. Eles são insaturados. E aqui, os alcadienos. O que seria dien? Dien, duas duplas. São hidrocarbonetos alifáticos. Lembre-se, todos eles são alifáticos. Por quê? Porque os aromáticos nós só estudaremos no ensino médio. Alifáticos são cadeias acíclicas, ou seja, abertas e insaturadas por dupla. Só que não é só uma não, tá? Os alcadienos têm duas duplas. Duas. Olha aqui, ó. Uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. Uma, duas. E aqui, Vanks? Uma, duas. Tudo bem? Alcanos, simples. Alcenos, duplas. Alcinos, triplas. Alcadienos, duas duplas. An, simples ligação. En, dupla ligação. In, tripla ligação. Dien, duas duplas. Agora, eu queria que você acompanhasse comigo a questão de número 1, agora é com você, lá da página número 31 de sua apostila, que ele pede para a gente dar o nome desses compostos. Vanks, será que eu acerto? Claro que acerta. Vamos pensar comigo? Cada tracinho desse é uma ligação simples, ou dupla, ou tripla. Você tem que primeiro fazer isso aqui que eu estou fazendo. Ó. Presta atenção no que eu estou fazendo. Marque. Cada extremo desse é um carbono. Quantos carbonos tem aí? Tem 4. 4 é o quê? Vamos lembrar daquela sequência? Eu vou escrever de novo. Você tem que treinar. Você tem que treinar para você aprender, tá bom? Aprenda até o 10. É fácil. Ó, met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec. Ligações simples. An, duplas, en, triplas, in, duas duplas, dien. Então vamos lá. Aqui todo mundo é hidrocarboneto. Hidrocarboneto termina em quê? Todo hidrocarboneto termina em O. Então vamos lá. 4 carbonos, lá na letra A. 4, but. Que tipo de ligação que nós temos aqui? Tudo ligação o quê? Vamos aqui, tudo é ligação simples. Então, AN. Qual é a terminologia do hidrocarboneto? O. Pronto, esse é o butano. Como é que eu vou fazer o outro? 1, 2, 3. O que tem mais aí? 4, 5,
6. Vamos ali tem uma dupla ou uma tripla? É uma tripla. Quantos carbonos tem aí? 6. 6 é o quê? X. Tripla ligação, in. Terminologia O, exino. Detalhe, preste atenção. Normalmente, essa nomenclatura era o suficiente. Porém, a nomenclatura deve ser sempre marcada pela numeração de onde se encontra, por exemplo, a dupla ligação, a tripla. Eu não estou entendendo o que você quer dizer. Quando a gente tem uma dupla ou uma tripla num composto, a gente tem que dizer onde ela está, onde é que ela está localizada. Veja só o que eu vou fazer, presta atenção. Ó. Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde é que está a tripla ligação? Vanx, a tripla ligação está entre o 3 e o 4. Então você vai pegar o menor deles e a numeração vem antes da insaturação. Como assim? Você escreve assim, ó, presta atenção. X, tá vendo? X, bota um tracinho. Em qual carbono que está? Está no terceiro. 3, fecha outro tracinho e repete. Se eu falar que aquele composto é hexino, tá certo? Tá. Mas não tá completo. O certo seria X3-ino. Legal, né? Vamos lá. Olha a letra C. 1, 2, 3, 4, 5 posições de carbono. Eu queria deixar claro que essa questão tem duas fases. Essa daqui eu estou dando o nome. Depois eu vou te dar a fórmula. Eu vou separar essa questão em duas partes, tá bom? Então vamos lá. 5 carbonos, como é que é? Pente. Que ligação que tem aqui? Dupla, N. Terminologia O. Só que você não vai usar essa terminologia. Você vai usar o quê? Você tem que identificar a posição da dupla. Vamos fazer a numeração? Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Onde é que está a dupla que eu coloquei uma flechinha aqui? Vanx, a dupla está entre o 2 e o 3. Então o que você vai fazer? Pente, presta atenção. 2, na frente vai ficar o quê? N. Pente 2N. Ok? O que é que tem mais aqui, Vanx? Qual é a letra D? A letra D tem um composto mais longo. Vamos lá marcar os nossos carbonos para eu poder descobrir qual é a primeira parte do nome. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que é que a gente usa com 9? Non. Tá vendo aqui embaixo? Non. Só tem ligações simples. An. Terminologia, ó, esse é o nonano. E aqui na letra E, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4. O que é que a gente tem aqui com 4? 4 é but. Tem uma tripla ligação, in, terminologia O. Você vai deixar butino? Não. Você vai colocar a identificação. Olha aqui a numeração. Ó. 1, 2, 3, 4. Vai ficar assim, ó, but. Tá em qual carbono? Mesma tripla? Tá no primeiro. 1, tracinho, in. Você coloca o número à frente da estrutura que você tem. No caso aí a dupla ligação, a tripla. Bom, essa é a primeira parte. Qual é essa primeira parte? A nomenclatura. Essa segunda vai ser a parte que envolve quem? A fórmula. Qual é a fórmula do butano, Vanx? C4H10. 4 carbonos e 10. 4 carbonos e 10 hidrogênios. Qual é a fórmula do hexino? C3H... Hexino não, perdão. 3 não aqui. C6, né? C6H10. Do penteno, C5H10. Lembrando, o carbono é tetravalente. O nonano, C9H20. E o butino, C4H6. Aí você poderia me perguntar, como é que você sabe a quantidade de hidrogênios? Essa dica eu vou te dar agora. Eu vou apagar esse pedacinho bem aqui. E vou te ensinar como é que tu descobre a quantidade de hidrogênio sem ficar desesperado. Vou colocar aqui, ó, hidrocarboneto, terminologia O. Preste atenção nesse resumo importantíssimo. Alcano, alceno, alcino. Aprenda uma coisa. Quando você for fazer a nomenclatura, quando você for fazer a fórmula, conte a quantidade de carbonos e jogue numa fórmula matemática muito fácil, que é a seguinte: CnH2n mais 2. Vai tirando 2 aqui. CnH2n. CnH2n menos 2. Pronto. CnH2n mais 2. 2n, 2n menos 2. Você
Você vai diminuindo 2, ó. Quer ver um exemplo? Olha para cá. Vê se você entendeu o que eu fiz. Carbono, o gás de butano tem 4 carbonos. Ele é um alcano. Aí o que você vai fazer bem aqui? 2 vezes 4, 8. Somado com 2, 10. O hexino é um alcino. C6. Como é que é o alcino? 2 vezes 6, 12. 12 menos 2, 10. Viu como é fácil? O nonano é um alcano. C9. 2 vezes 9, 18. Somado com 2, 20. Então, meus queridos, quando você for fazer a nomenclatura, vai usar as relações de sufixo, infixo e prefixo. Quando você for fazer a fórmula, você conta quantos carbonos. Se for alcano, CN é o dobro dos hidrogênios mais 2. H2N mais 2. Os alcenos é o dobro do carbono, 2N. Alcinos é o dobro menos 12. Você vai diminuindo 2. H2N mais 2, H2N, H2N menos 2. Aqui, mais um dos hidrocarbonetos que eu lhe ensinei. Eu falei para vocês que a gente tinha alcano, alceno, alcino, alcadieno, ciclano e cicleno. O que é ciclano? Ciclo. Lembra o quê? Isso aqui lembra uma cadeia cíclica, fechada. O que é que lembra o AN? O AN lembra ligação simples. Então, dê uma olhada nesse exemplo aqui, olha, presta atenção. Você está vendo que isso aqui forma uma figura geométrica? Está fechada, não está? Tá, Vanx, com 3 carbonos. Quer ver o nome dela? Ciclo. Quantos carbonos? 3 é prop. Ligações entre elas simples, AN, terminologia O, ciclopropano. Nossa, é muito fácil mesmo. Olha aqui, olha essa. Quantos carbonos você tem aqui nessa cadeia fechada? Tem 4. Esse aqui é um ciclano. Aqui vai ficar ciclo. 4 é o quê? Vanx, 4 é but. Ciclo, but. Ligações simples. AN, terminologia O. Ciclobutano. Aqui, essa estrutura pode ser representada por essa figura. Assim como o ciclobutano pode ser representado por essa. Vanx, se tivesse uma dupla, aí tu vinha aqui, colocava um tracinho aqui dentro. O ciclano caracteriza-se por ser uma cadeia fechada. E todos os carbonos só possuem o quê? Ligações simples. Agora, quando aparecer a palavra cicleno, ela continua sendo uma cadeia fechada, mas o carbono vai ter uma dupla. Olha o que eu vou fazer. Cicleno. Ciclo. Ciclo. Cadeia fechada. Fechada ou cíclica, tanto faz. E a CN? Significa que você tem o quê? Uma dupla ligação. Dá uma olhadinha lá embaixo nos exemplos. Olha para cá. Muito parecido com aquele que eu fiz agora há pouco, só que agora tem uma dupla. Como é que seria o nome desse composto? Fechado, você escreve antes logo o quê? Ciclo. Quantos carbonos? 3. Prop. Tem uma dupla ligação. Dupla ligação que a gente usa, N. Hidrocarboneto termina em O. Esse é o ciclopropeno. Olha esse aqui. Quantos carbonos tem aqui? 4 numa cadeia fechada. Como é que ia ficar? Ciclo, but, dupla ligação N, terminologia O. Ciclobuteno. Então, qual a diferença do ciclano para o cicleno? Ambos são cadeias fechadas. O ciclano só tem ligação simples. O cicleno tem dupla. Aqui na sequência de sua apostila, eu trouxe o Agora é com você. Deixa eu identificar a página aqui da sua apostila. Me dê só um instante. Você vai encontrar isso aqui lá na página número 34. Página de número 34. Vamos fazer aqui, ó. Indique as subfunções às quais pertencem os hidrocarbonetos dados a seguir e nomeie-os de acordo com a IUPAC. Bom, como é que a gente vai fazer isso aqui? Primeira coisa que ele quer que você faça, essa tal de subfunção, ele quer que você diga se ele é um alcano, se ele é um alceno, um alcino ou um alcadieno. Beleza? Então vamos lá. Aqui não tem uma dupla, então isso aqui é o quê? Alceno. Ah, não esquecendo também que nós temos o ciclano e o cicleno. Eu vou fazer a subfunção primeiro de todo mundo, depois eu faço a nomenclatura. Vamos lá, letra B. C10H22. Essa fórmula aqui é CnH2n mais 2. Onde o N é quanto? Onde o N é 10. Qual é o composto orgânico, no caso do hidrocarboneto, que possui fórmula CnH2n mais 2? Os alcanos.
Alcano, CnH2n mais 2. Alceno, CnH2n. Alcino, CnH2n menos 2. Você vai tirando 2 o tempo inteiro. Letra C. Só tem ligações simples, tá vendo? E é uma cadeia fechada. O que é isso? Ciclano. Na letra D. Uma dupla, duas duplas. Duas duplas é o quê? Dieno. Isso aqui é um alcadieno. E esse último, você tem CnH2n menos 2. Quando a gente tem CnH2n menos 2, se você colocar o 2 ali no lugar do N, os hidrogênios, 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Isso aqui é o quê? Quando tem assim, é um alcino. Pronto. Subfunções são essas, só que o autor quer que você dê a subfunção e também dê o nome. Vamos fazer o nome agora. Para eu fazer o nome, presta atenção. Eu faço assim, ó. 1 carbono, 2, 3, 4. 4 é o quê? But. Ligações. Tem uma dupla aqui, não tem? Tem uma dupla, Vanks. Então, o que você vai fazer? Você vai numerar esses carbonos, ó. 1, 2, 3, 4. Ficou muito bom acontecer isso aqui, para você entender que a numeração não é obrigada a sair da esquerda para a direita, não. A gente coloca a numeração aonde for mais perto de chegar na dupla ligação. Se você começa a contar pelo lado direito, fica mais fácil encontrar. Então, você vai fazer assim, ó. But 1, que dupla ligação é o quê? N. But 1, N. Pronto. Lá na letra B, nós temos um alcano com 10 carbonos. 10 é o quê? 10 carbonos, você vai escrever o quê? Na função 10, dec. Ligação simples, an. Terminologia, ó, decano. Letra C, fechada a cadeia, ciclo. Conte os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos é a ligação carbônica com ligações simples, é uma ligação saturada. Carbono saturado, an. Então, esse aqui é o ciclopentano. Ciclopentano. Lá na letra D, tem duas duplas ligações. Você vai ter que numerar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7 elementos aqui? Sim, 7 elementos. Deixa eu ver aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá bom. Numere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como é que a gente vai fazer aqui? 7 é o quê? 7 é hepta. Hepta. Tem duas duplicações. Aonde? No segundo e no quarto. Hepta 2,4 tracinho dieno. Legal. E o alcino, Vanks, como é que fica? 2 carbonos é et. Tripla ligação é ino. Terminologia, ó, isso aqui é o etino. Aí está o nosso etino, o nosso hepta 2,4 dieno, o nosso ciclopentano, o nosso decano e o nosso but 1N. Na questão de número 2, ele diz assim: considere a fórmula C3H4, determine os hidrocarbonetos que você poderia criar com esta fórmula aqui. Presente as fórmulas estruturais de um alcino, de um alcadieno e de um cicleno, com as fórmulas moleculares, depois denomine o nome deles. Bom, com 3 vai ter que ser na casa de quem? Met, et e prop. 3 carbonos é prop, então todos eles vão ter o prop. Vamos começar aqui. 3, 4, dá para você fazer um alcano? Não, porque o alcano, vamos colocar aqui, é CnH2n mais 2, não dá. O alceno é CnH2n, também não dá, porque ó, se você tem 3 carbonos, no alceno, você ia ter que ficar com quanto? Com 6. O alcino é como? Alcino, CnH2n menos 2, é esse mesmo. Quem é ele? Com 3. É o prop. 1, 2, 3. Ah, entendi. Você vai fazer o propino. Exatamente, ó. Você tem que lembrar que o carbono, ele é o quê? Tetravalente. Qual a fórmula que tem aqui? C3H4. Dá para fazer mais alguém? Bom, o nosso amigo alcadieno também é CnH2n menos 2, tá? Então, eu poderia fazer com 3 carbonos assim, ó. Olha aqui, ó. 1, 2, 3. E entre eles ter duplas ligações, ó. Se você der uma olhadinha aqui, a fórmula vai dar como? Vai dar certinho. C3H4.
E qual outro que ele pediu para você fazer? Um cicleno. O que é cicleno? Cadeia fechada. Ciclano, cadeia aberta. Cicleno, cadeia fechada. Esse moço também será CnH2n-2. Então vai ficar assim, ó. Só que não tem dupla, né? Ó, dupla ligação para este, simples para esse. Todo mundo ligado a quem? Todo mundo ligado ao hidrogênio. Só que aqui ele tem que ter 4. Então eu coloco mais um. Um, dois, três, 4. Ok? Aqui estão os 4 que ele pediu na questão de número 2. Bom, e a sequência de exercício eu vou trazer também na página número 34, uma questão da Cesgran-Hill, que diz assim: as fórmulas estruturais a seguir correspondem a determinadas funções. Quais são elas? Bom, para eu poder fazer isso aqui, meus amigos, eu tenho que lembrar o que é cada uma. Eu tenho que olhar para eles e entender aqui. Você está vendo o que é isso? Isso aqui é uma carbonila. Ela está entre 2 carbonos. Carbonila entre carbonos, aí você teria que assistir de novo a aula e lembrar. Isso aqui é uma acetona. Na segunda, o que é que a gente tem? Cadeia aromática ligada à hidroxila, OH hidroxila. Cadeia aromática, você também pode chamar de núcleo benzênico, ligado à hidroxila. Isso aqui chama-se fenol. Letra C. Carbonila ligada a oxigênio. Isso aqui é o composto ou função orgânica que dá aroma, que dá sabor a determinados produtos industrializados. Carbonila ligada a oxigênio. O que é isso aqui, Vanks? Isso aqui é um éster. Aqui eu tenho carbono saturado ligado à hidroxila. Carbono saturado ligado à hidroxila. Isso aqui é um álcool. Isso aqui é um álcool. E por fim, amigos, eu tenho núcleo benzênico, cadeia aromática ligada a NH2. O que é que a gente tem aqui? Quando a gente tem essas estruturas, se você tem carbonos ligados, só carbono ligado a nitrogênio, você vai chamar isso aqui de amina. Já vou falar de aminoácido, não já? Aminoácidos, lá nas aulas de biologia do seu professor Flávio, do seu professor Sebastião, aminoácido, Celestina, aminoácidos, você tem 2 funções. A amina, que é nitrogênio ligado a carbono, e os ácidos carboxílicos. Ácido carboxílico, só a título de curiosidade, é carbonila ligada a hidroxila. Bom, a resposta, onde é que eu vou encontrar cetona, fenol, álcool e amina? E o éster, na letra A. A questão de número 2 da nossa apostila, ela traz o seguinte, aqui é a última sequência de exercícios, tá? Fechando a aula. Ela traz 5 compostos para você identificar. Eu preciso que você estude isso aqui, ó. Como é o nome disso, Vanks? Carbonila ligada a hidrogênio. Isso aqui é um aldeído. Aqui, acabei de fazer. Carbonila ligada a oxigênio. Isso é um éster. Aqui eu tenho carbono ligado a nitrogênio. Isso aqui é uma amina. E por último eu tenho carbonila entre 2 carbonos. Isso aqui é uma cetona. Então, amigos, nós temos aí aldeído, éster, amina e cetona. Qual ficaria a sequência aí? 2. Esqueci alguém? Não, temos. Eu deixei alguém fora. Ah, deixei um bem aqui, moçada, ó. O 2 que está apertadinho aqui, ó. Um oxigênio entre 2 carbonos. Isso aqui é um anestésico. Isso aqui é um éter. Então procure uma sequência. Aldeído, éter, éster, amina, cetona. Como é que ficaria? Onde é que é o éter? É o número 2. Onde é que é o éster? É o 3. Onde é que é a cetona? É o 5. A amina, 4. E o aldeído, 1. 2, 3, 5, 4, 1. Resposta letra B.
na questão de número 2. E para eu fechar essa aula que eu considero muito produtiva, porque a gente conseguiu abordar muita coisa importante, ele traz uma estrutura enorme, uma estrutura de um composto hipotético, e ele quer que você identifique as funções. Não há necessidade de ordem, pode começar por onde você quiser, mas você tem que ter noção do que você está fazendo. Quer ver? Olha para cá, presta atenção. Vou começar bem aqui. O que é isso aqui, Vanks? Isso aqui é um ácido carboxílico. Aqui, carbonila com oxigênio. Isso aqui é um éster. Vai ter gente para dedéu aqui. O que é isso aqui? Núcleo benzênico com hidroxila. Fenol. Núcleo benzênico ligado a um elemento da família 7A. Isso é um haleto. Nitrogênio ligado a carbonila. Nitrogênio ligado a carbonila. E a nitrogênio ligado a outro carbono. Amida e aqui amida. Amina e amida. Amina e amida. Aqui N com oxigênio, nitrocomposto. Nitrocomposto. Vou escrever mais apertadinho aqui, porque ainda tem muita gente para citar. Olha o nitrocomposto aqui, NO2. Aqui, éster, já falamos. Hidroxila ligada a oxigênio. O que é que nós temos mais aqui? Vê se nós temos mais alguma função. Já falamos todas? Vamos lá. Aldeído, já falei? Não, não coloquei ainda o aldeído não. Está aqui, ó. Carbonila com hidrogênio. Vamos lá. Tem aldeído? Tem. Tem éter. Éter é o oxigênio entre dois carbonos. Bem aqui, ó. Se você olhar aqui, ó. Oxigênio está entre dois carbonos. Isso aqui seria o quê? Um éter. Pode escrever éter aqui também. Então nós temos, ó, aldeído, éter, álcool. Eu já escrevi o álcool? O álcool é carbono saturado ligado a hidroxila. Isso aqui é álcool, ó. Olha o tanto de composto que tem aí. Tem amina, tem amida, tem fenol, tem éster, tem ácido carboxílico, tem cetona e tem nitrocomposto. Então aí estão eles, tá? Muita gente, muitos compostos num só estrutura hipotética. Eu espero que você tenha relembrado as funções orgânicas, relembrado as respectivas funções e tenha entendido como é que é a nomenclatura. Vamos repetir como é que é a nomenclatura? Prefixo indica o número de carbonos, infixo a saturação, terminologia a função orgânica. Qualquer dúvida que você tiver, por gentileza, faça as suas perguntas, deixe os seus questionamentos, assista de novo essa aula logo após a edição e remessa no nosso canal de comunicação. Um grande abraço.